Bom dia, amigos. Estamos aqui mais um domingo, iniciando o nosso culto matinal dominical. Agradecemos a presença de cada um e pedimos as bênçãos de Deus sobre este momento de culto e sobre as nossas vidas. Eu vou iniciar lendo João 19, a partir do versículo 17. No final desse culto, nós estaremos ministrando a Santa Ceia, e na Santa Ceia nós fazemos isso em memória de Jesus. Ele fala, né? Todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, eu vou ler um texto sobre a crucificação e a morte de Jesus. Eu sei que o Natal é o nascimento de Jesus, mas na sua morte ele disse: está consumado. Tudo que ele tinha que fazer foi consumado através da sua morte vicária em nosso lugar. Então, João 19, 17. A crucificação. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver a quem caberá. Para se cumprir a escritura: repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. A morte de Jesus. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe a chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então, os judeus, para que no sábado não ficasse os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados.
Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez, diz a Escritura: eles verão aquele a quem traspassaram. Então, esse é o relato do apóstolo João sobre a morte de Jesus. E quando ele diz, aquele que isto viu testificou, então ele está falando de si mesmo. E que o testemunho dele é verdadeiro. E eu creio no testemunho de João, de todos os discípulos de Jesus e de todos da igreja primitiva que morreram por essa verdade, que é a pregação do Evangelho da paz. O que Jesus fez por nós, morrendo na cruz em nosso lugar, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Se você crê que Jesus morreu no seu lugar, que Jesus foi levado ao túmulo e ao terceiro dia ressuscitou e foi elevado ao céu e está assentado à direita do Pai, de onde há de vir a segunda vez para julgar os vivos e os mortos. Se você crê nessa verdade, você pode participar da Santa Ceia, porque você entende o que Jesus disse: fazei isso em memória de mim, em memória do sacrifício que eu fiz por você. E assim comam do pão e bebam do cálice, anunciando a morte e a ressurreição de Jesus. Que maravilha é nós termos essa certeza de que cremos, e Jesus disse: se creres, terás a vida eterna. Então basta dizermos: eu creio em Jesus, eu creio que Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar e para nos dar vida eterna. Essa é a nossa confissão de fé. E o mais importante de toda a Bíblia, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, o Antigo Testamento é a formação de um povo até chegar ao Salvador, que é Jesus Cristo. Da descendência dos judeus nasceu Jesus, o Filho de Deus. E agora, se aproximando do Natal, nós nos alegramos, lembrando do nascimento de Jesus, da vinda do Filho de Deus, nascendo no mundo, se tornando homem, nascendo um bebê, sendo criado por seus pais, crescendo, aprendendo, e no momento certo, sendo batizado e iniciando o seu ministério, que foi dos 30 aos 33 anos, quando ele proclamou o seu evangelho e no final morreu em nosso lugar.
Então, ontem nós fomos ver uma parada do Natal aqui em Araçatuba e estava lotada a avenida, e lá do alto até lá na rotatória, muito lindo, tanta gente. E lá passaram aqueles carros com as princesas, com os super-heróis. Então as crianças viram tudo aquilo. Depois, no final, o Papai Noel. E por último de tudo, aí veio um presépio, um carro com um presépio bem simples assim, como foi mesmo o nascimento de Jesus. Aquele presépio de palha em cima. E lá dentro, a Maria, né, simbolizando Maria, a mulher segurando um nenê, José e o anjo. Então, eu falei, esse foi o encerramento da parada. Então, para mim, de tudo aquilo, o que foi mais importante foi esse final. E eu falei para as minhas netas, olhem lá, o nenezinho Jesus que nasceu. E essa é a nossa alegria. Então, nós vamos agora cantar uma música e depois eu vou orar. Cristo é a nossa bandeira, Ele é o nosso Rei e Senhor. Ele é a paz verdadeira, Ele é o nosso grande Redentor. Em Cristo nós já fomos abençoados, em Cristo já vencemos todo mal. Em Cristo somos filhos amados, donos de um lar celestial. Nada poderá nos separar do grandioso amor de Jesus. Ninguém poderá nos derrubar, pois tudo foi vencido lá na cruz. Em Cristo nós já fomos abençoados, em Cristo já vencemos todo mal. Em Cristo somos filhos amados, donos de um lar celestial. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais esse domingo em que temos a oportunidade de nos reunirmos em nome de Jesus. Eu e o Michel aqui em casa e cada um de vocês em suas casas, os que estiverem conosco agora, o que nos ouvirem depois, que estejamos em um só Espírito, buscando em Jesus Cristo a que nos dê a vida, porque Ele é o doador da vida e nele nós somos abençoados e nele nós vencemos todo o mal. Nele somos filhos amados. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos proporciona tão grande salvação. Ó Deus, fortalece-nos na fé a cada dia, em especial no domingo, o primeiro dia da semana. Queremos iniciar a semana buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Durante toda a semana estaremos fortalecidos, alimentados espiritualmente para enfrentarmos cada dia, porque o Senhor mesmo disse, basta cada dia o seu mal, ou as suas dificuldades, e em todas elas seremos mais que vencedores, porque Deus está conosco, e Ele é o nosso melhor amigo.
Queremos colocar a nossa vida em primeiro lugar, minha vida, do Michel, que sejamos cheios do Teu Espírito Santo, da Tua graça, e que onde formos, sejamos testemunhas do Senhor a proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. E a cada um de vocês que estão ouvindo, que a bênção do Senhor esteja sobre as suas casas. Diga, amém, eu recebo Cristo Jesus, eu recebo a graça do Senhor em minha vida, em minha casa. Diga isso em voz alta. Obrigada, Senhor. Cura, liberta, santifica-nos, Senhor. Agora queremos ouvir a Tua palavra. Ó Deus, dá sabedoria ao Teu servo e abre o nosso coração, nosso entendimento, para que a recebamos em nosso coração. Em nome de Jesus oramos. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. Graça e a paz de Cristo esteja com todos os irmãos e as irmãs, com aqueles que nos acompanham agora e que vão nos acompanhar depois. Que a bênção de Deus, a graça de Deus esteja sobre você e suas famílias. Hoje, a ceia do Senhor. E eu gostaria de compartilhar uma passagem que está em 1 Coríntios 11. E nós sabemos que Paulo, ao escrever essa carta, essa primeira carta à igreja que se reunia lá na cidade de Corinto, a partir do capítulo 7, ele está fazendo uma correção para essa igreja. Porque era uma igreja que tinha muita divisão, muita dissensão, muito partido. E o interessante é que a leitura que se faz quando fala da ceia do Senhor em todas as igrejas, principalmente evangélicas, como também nas outras igrejas cristãs, usa-se muito essa passagem que está em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23 até o versículo 34. E eu sempre me questionava por que essa passagem e não uma compreensão mais clara do sentido da ceia do Senhor. E tem uma razão de ser, porque aquela igreja de Corinto não foge muito à realidade da nossa forma de viver hoje como igreja. Cabe para nós muito bem, porque Paulo, aqui em 1 Coríntios, está fazendo uma correção, está fazendo uma orientação doutrinária daquilo que ele passou para as igrejas, daquilo que ele estava ensinando nas igrejas. E Corinto tem uma característica interessante. Esse capítulo 11, eu gostaria de compartilhar algumas passagens e depois fazer uma leitura específica apenas do versículo 26, porque às vezes passa desapercebido o verdadeiro sentido da ceia do Senhor. Na ceia passada eu falei a natureza da ceia. Hoje eu quero falar que a ceia do Senhor, ela é anunciada, ela não é comemorada. Esse é o tema que eu quero trabalhar. Paulo começa no capítulo 11 dizendo assim: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Aí ele diz, versículo 2, de fato eu vos louvo, porque em tudo vós lembrais de mim, e retendes as tradições, assim como eu vos entreguei. Uma das coisas que foi passado foi, eu tenho certeza, de como fazer o memorial da ceia. Só que o interessante, no versículo 17, aqui ele fala, eu vos louvo porque vocês guardam isso que eu passei. No 17 ele diz assim, nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque cada um come antecipadamente. Porque havia muita dissensão, muito partido. E ele diz, e até é bom que existam esses partidos, essas dissensões, para que apareçam aqueles que são aprovados e não reprovados. Por que eu estou falando isso? Porque nós não podemos pegar esse processo corretivo e colocar como uma doutrina. Mas o interessante é que no versículo 23 ele fala assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão.
Esse recebi que ele fala do Senhor é paralambano. E o interessante é que a gente precisa entender a história, o acontecimento como um todo. E Jesus, na realidade, ele não separou a Páscoa da ceia. A gente percebe que Jesus falou para os seus discípulos que muito ele gostaria de participar com eles da última Páscoa. E antes de falar da instituição da ceia, Mateus, Marcos, Lucas, eles falam claramente que ele mandou preparar a Páscoa. Como um judeu, ele sabe que a Páscoa, um cordeiro morreu para dar o seu sangue, para ser colocado numa porta, para que o exterminador não entrasse na casa que comesse o cordeiro dentro da casa, com pão ázimo e ervas amargas. E ele mandou os discípulos prepararem a Páscoa. E eles sentaram, e Jesus falou que ele tinha assim uma vontade muito grande, de muito tempo, para poder sentar e comer com eles essa Páscoa. E ele senta, e só Lucas é que fala no capítulo 22 duas ceias. A ceia da Páscoa e a ceia depois que ele institui, como continuidade do sentido da Páscoa. Porque a Páscoa para o judeu, e ele como um judeu, e os seus discípulos como judeus, estavam comemorando aquela Páscoa, e Jesus fala lá em Mateus 22, que essa era a última Páscoa que ele comia. E a último cálice que ele bebia do fruto dessa videira, desse sentido dessa Páscoa que estava apontando, a Páscoa judaica apontava para o Cordeiro de Deus que viria. Agora não morreria um cordeirinho para libertar o povo e o sangue era colocado na porta. Agora é o Cordeiro de Deus que vem, é o pão vivo de Deus, é o Cordeiro de Deus. É a nossa Páscoa. Cristo Jesus é a nossa Páscoa. E que nós devemos comer e beber dele para podermos ter vida, e é isso que ele vai explicar o sentido pedagógico desses símbolos que a gente faz quando comemora a Páscoa, e não como eles faziam. Mas Jesus, a partir desse momento, ele explica claramente a continuidade da Páscoa judaica, dando continuidade com a ceia, que nada mais é do que um sentido de libertação. Não agora de um povo para ser um reino de sacerdotes, uma nação santa para Deus no meio de outras nações. Agora, Jesus, ele está morrendo porque ele está trazendo todas as pessoas, a humanidade como um todo, quer seja judeu, quer seja grego, quer seja gentil, quer seja pagão, quer seja qualquer um, desde que crê nele, e o aceita e compreenda, tenha consciência do que está fazendo com esse ato, se torna a continuidade daquela libertação que era do Egito e do imperador do Egito e do mal que imperava lá e que deixava eles oprimidos, escravos. Agora ele está falando de que agora ele veio para libertar todos aqueles que estão cativos, que não enxergam, que estão cegados pelo mal e saem da opressão para viver um ano aceitável do Senhor, como nós já falamos. Então ele veio para fazer agora esse processo da continuidade, não para libertar apenas aquele povo, mas fazer de todo homem que crê nele um povo exclusivo de Deus, para a sua expressão aonde ele se encontrar nesse mundo, para revelar as suas virtudes, porque a vontade de Deus é ter essa revelação de filhos, aonde eles estiverem, revelarem as virtudes do papai querido. Então é muito interessante nós entendermos como isso aconteceu. Então os evangelhos de Mateus, no capítulo 26, versículo 17 e 19, também no Marcos, capítulo 14, versículo 12 a 16, fala que após mandar preparar a Páscoa para comer com os seus discípulos, ele diz o seguinte: somente Lucas 22, 14 a 18 fala de duas ceias. Primeiro, Lucas fala da ceia da Páscoa, em que ele mandou preparar. E terminando de fazê-la, na sequência, no versículo seguinte,
Lucas 22, e 15 e 16, ele institui a ceia, que é chamada a ceia do Senhor. E ele faz também a ceia, ele institui e a faz, com os seus discípulos. Como que aqueles discípulos sendo agora uma nova humanidade começando ali. A formação da sua noiva, que um dia, unido espiritualmente com ele, formará a grande família celeste do Pai Celeste, filhos de Deus, unidos espiritualmente a partir de Cristo. Então agora Jesus está completando e complementando aquilo que para os judeus era um memorial. A Páscoa era um memorial eterno. Guarda isso, queridos. Era um memorial eterno, eles tinham que fazer isso para sempre. E Jesus faz o complemento que trouxe eles até Cristo, e em Cristo, judeus e gentios, quebrou o muro de separação, e agora todos são chamados para ser o quê? Igreja, a noiva do Cordeiro, sendo convidado para ser a igreja de Deus. Lucas, Jesus afirma no capítulo 22, versículo 16, que nunca mais comeria Páscoa, até que ela se cumpra no reino de Deus. Olha que coisa incrível, não? Mas ele toma o cálice, diz lá em Lucas capítulo 22, na sequência do versículo 16, que ele toma o cálice da Páscoa e disse, recebei. E esse receber não é como Paulo está falando, o que eu recebi do Senhor, para lambano. Lá ele falou recebei, lá a sua palavra é lambano, não tem esse para. Tipo da ação do Espírito Santo falando, orientando como deveria ser. Lá ele só fala assim, pega. Esse lambano significa pega. Toma para si. Pega essa liberdade, como o povo judeu a teve a partir de um cordeiro, em que foi sacrificado para ser comido no íntimo da casa, com pão ázimo e ervas amargas. O sangue era a vida da expressão da casa que servia aquele cordeiro que foi comido no íntimo da casa. É isso que ele está querendo revelar nessa sequência, completando assim a Páscoa judaica, dando uma continuidade histórica para todas as pessoas agora alcançarem uma libertação para ser comprados com o seu sangue, está lá em Pedro e Apocalipse, já falamos sobre isso, comprados com o seu sangue para nós sermos um reino de sacerdotes, uma nação santa, um povo exclusivo e de propriedade exclusiva de Deus, a igreja. É isso que ele está querendo nos ensinar nessa sequência. Então, ele toma aquele cálice da Páscoa, em Lucas 22, 15, 16, ele toma o cálice e diz, recebei, lambano. Receber é pega, toma essa compreensão dessa liberdade que Deus está proporcionando, não só para esse povo judeu, que trouxe Jesus, o Cordeiro de Deus, a vida plena, mas ele falou agora, toma-me a mim, creia também aqui, que eu sou o pão da vida, eu sou aquele maná, que os pais de vocês comeram e morreram, mas agora eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o Cordeiro de Deus, eu não sou aquele cordeiro que está fazendo alguma coisa para um povo, eu sou o cordeiro para todos os povos, para todas as nações, sem raça, sem cor, sem nada, desde que creiam que eu sou o próprio Deus se fazendo carne e trazendo para vocês a libertação que vocês precisam. Por isso que ele fala, receba, pega. Por isso que ele fala primeiro esse contexto do lambano, pega. Pega, entenda essa libertação que Deus está proporcionando, não só para um povo judeu, mas a partir dele, para que alcance todas as nações. E eu vim para isso. Aquele povo foi preparado para trazer eu a esse mundo. E agora vocês estão preparados para me levar às outras pessoas que ainda não entenderam esse amor de Deus, para expressar essas virtudes de Deus. Lucas 22, 8 diz assim, Jesus disse para os discípulos, de agora em diante, eu não vou mais, não é só comer a Páscoa, mas eu não vou mais agora beber do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E quando que começa o reino de Deus? O reino de Deus, ele falou que começa com ele, a partir de João Batista, é anunciado o reino, e o reino consubstancia em quem? Em Cristo. Então ele dá continuidade da história, querido. Ele não faz divisão de povos. Jesus veio para quebrar
esses muros de separação cultural, religiosa de povos. Ele é a essência do bom pastor que leva todos para o Pai, porque ele quer uma grande família de filhos. E assim Jesus, na sequência, ele, acabando de fazer a ceia da Páscoa, ele faz agora a instituição, presta bem atenção, deixa o Espírito falar no teu espírito e o teu espírito falar na tua alma, querido. Aí ele institui a ceia, que é chamada a ceia do Senhor. Então, no Evangelho de João, diferente dos outros, Marcos, Mateus e Lucas, João não fala especificamente nesse contexto, porque o objetivo dele foi para mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio e ele escolheu alguns milagres, e ele não cita esse contexto como os demais falam desse momento da ceia. Mas o Evangelho de João, no capítulo 6, quando Jesus estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum, a respeito que ele é o pão da vida, a gente vai perceber que João 6, 41 a 63, ele explica a importância de comer a sua carne. E as pessoas ficam pensando carne, os judeus assim pensaram, se escandalizaram, murmuraram. E Jesus lá explicou no capítulo 6 que ele não estava se referindo à carne, ele estava se referindo à essência daquele cordeiro que eles tinham que comer no íntimo, como a gente agora tem que comer esse pão, que é Cristo, no íntimo, para expressar com o seu sangue a vida, como era o sentido da Páscoa naquele momento, para ser um vencedor e o mal não entrar na tua casa, isto é, não entrar na tua vida. Então ele está fazendo o mesmo contexto paralelo da Páscoa com a continuidade da ceia. Então veja bem, vamos ver João como ele fala isso. Então ele explica a importância de comer a sua carne, e lá em João 6,63 ele fala, a carne para nada aproveita. A carne que eu estou falando é o meu corpo, como um cordeiro em sacrifício, estou oferecendo a vocês, para que vocês possam, comendo dele, ter vida em vocês mesmos. E aí ele diz assim, você tem que comer a minha carne, beber o meu sangue. Porque aquele que nele crê nisso que ele está falando, nesse contexto de símbolos que está sendo empregado, João 6,47 mostra, ele fala assim, então você terá e tem, ou melhor, tem a vida eterna. João 6,51, Jesus lá no Evangelho de João explica assim, o pão que Jesus Cristo deu, ele diz assim, é pela vida do mundo. E esse pão é a sua carne, sarx, carne. E essa carne é o símbolo daquele cordeiro pascal. Por isso que Paulo fala, Cristo, o nosso cordeiro pascal. Então a nossa Páscoa é Cristo. Não mais é um cordeirinho, um animal. Não, é um sangue imaculado, que não é de um cordeiro, sem mancha, sem mácula. É do próprio Filho de Deus, que João está expressando aqui. E aí a carne simboliza o que? João 6,63. Ele explica, a carne simboliza o Espírito Santo. Jesus mesmo explica isso em João 6,63, dizendo que ele mandou o seu Espírito, depois que ele foi para o Pai, falou, vou mandar o outro Consolador. O Espírito Santo, que é o próprio Pai, para ficar com vocês. Porque para quem nele crê em Jesus e dele se alimenta, vai ter o Espírito Santo. Lembra bem, nós somos convidados para ser a noiva, a esposa do Cordeiro. Não é o casamento no sentido de união carne. Não, esse casamento é o sentido da união espiritual, da imagem e semelhança que Deus colocou no homem, que está sendo restabelecido em Cristo. Então ele está falando de uma união transcendente e espiritual em que nós nos tornamos agora, nascendo do Espírito Santo, sendo gerado e nascido do Espírito Santo, uma criatura agora não mais carnal, mas agora espiritual. João 6,53 fala, se não comer a carne do Filho do Homem, o Espírito de Cristo, e não beber o seu sangue, isto é, uma vida santa que ele trouxe, não tem vida em você mesmo, meu irmão. Você não tem vida em você mesmo. Você não pode dar, porque a vida que você tem é apenas existencial, é a sua de interesse, que você quer mantê-la. E você não pode dá-la, porque você quer para si.
Mas ele está trazendo uma vida plenificada, de uma nova imagem e semelhança, que mudou a identidade nossa, a natureza nossa e também a nossa vontade de fazer um propósito que já não é mais um propósito exclusivo para a gente, que é o propósito de Deus, a vontade de Deus. João 6,54, Jesus continua explicando e ele continua falando e os judeus murmurando, questionando, porque não estavam entendendo, porque não tinham uma compreensão daquilo que é a palavra de Deus. João 6,54, Jesus continua falando, quem come e bebe, come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna. Ele não falou terá, ele falou ele tem, por isso ele come e ele bebe. Jesus Cristo diz, eu vou ressuscitar ele no último dia. Porque o Cordeiro não começou com Jesus, o Cordeiro começou no princípio, lá na fundação do mundo. Quando o homem caiu, foi um cordeiro que vestiu o homem e a sua mulher para restabelecer a comunhão com Deus. E aí abre-se o livro da história do cordeiro. Ou nós entramos nesse livro, escrevemos o nosso nome no livro da vida do cordeiro, ou nós não temos comunhão com ele. Um dia a gente vai ficar surpreso pela graça de Deus por não aceitar. E quando chegar lá vão ficar surpresos porque nós perdemos a nossa vida. E não vivemos plenamente como ele queria. João 6,56, ele diz o seguinte, Jesus continuando explicando carne e sangue, explicando esse sentido, esses símbolos empregados na ceia. Ele diz, João 6,56, quem assim faz, come da minha carne e bebe do meu sangue, isto é, tem comunhão com o meu Espírito e bebe do Espírito Santo, permanece em Cristo e Cristo permanece nele. João 6,57 fala o seguinte, quem come e bebe, ele passa não só a viver, mas ter uma consciência de fé, de esperança e de amor. Por isso que Paulo em Gálatas 2,20 faz a seguinte afirmação, já não sou eu, mas quem vivo, eu, Paulo. Eu estou crucificado com Cristo, morri para aquela vida velha, nasci pela unção do Espírito Santo para uma vida nova e Cristo me libertou. Então agora ele faz essa afirmação, já não sou mais quem vive, mas Cristo vive em mim. João 6,63, Jesus explica esses símbolos de uma forma pedagógica, dizendo, para a consciência de quem faz o memorial que ele fala aqui em Corinto 11. Então ele fala, de quem come e bebe, ele tem que ter uma consciência e a memória esclarecida do símbolo, do que significa, do que está fazendo. Paulo em Colossenses 3, 4, queridos, deixa o Espírito trabalhar. Deixa o Espírito Santo falar ao teu Espírito, e teu Espírito falar para a tua alma, para trazer entendimento, abrir os olhos do coração, para você enxergar plenamente o sentido da vida. Paulo em Colossenses 3, 4 afirma que nossa vida é Cristo, não é eu, é Cristo em nós. E quando ela se manifestar, seremos manifestados com Ele em glória. Os símbolos usados por Jesus têm um significado pedagógico, que Ele mesmo explicou. O reino de Deus, queridos, não é comida, não é bebida. Presta bem atenção. O reino de Deus, vou repetir, não é comida, não é bebida. Romanos, ele deixa muito claro isso. O reino de Deus é justiça, paz e alegria, veja a palavra, no Espírito Santo. Ao fazer esse ato de comer o pedaço de pão, símbolo do Espírito Santo, e beber o vinho, que ele está falando, é vida que Cristo expressou de forma santa, em comunhão com Deus, você está alimentando com fé o seu homem interior. Porque quem come e bebe está comendo para manter um corpo. Você come e bebe as comidas e as bebidas para manter o corpo físico. Mas Jesus falou, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Cristo é o verbo, é a palavra. E aí se você tem esse verbo, essa palavra que é Cristo, então você está alimentando agora não o teu homem exterior, mas está complementando o seu homem interior para ser um homem pleno, para viver em plena comunhão com Deus. Para expressar o quê? A vida de Cristo. De que maneira? Com fé, com esperança e amor.
usando o que? A sua vida. Por isso que isso daqui que Paulo falou, ele falou, eu não me alegro com o que vocês estão fazendo, porque há muita briga aí na igreja, há muita dissensão, há muito partido. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Então é uma divisão grande. É uma igreja boa, como muitas têm, cheia de dons, mas há uma briga. E ele falou, vou mostrar o melhor caminho, é o amor ágape. Não adianta ter dom se não tiver amor. Não adianta ter comida numa mesa se não tiver harmonia, se não tiver comunhão, queridos. Então você não agradece a comida que está na mesa. Agradece a comida que foi colocada para permitir a comunhão. E é isso que a gente está falando. Então, quando a gente senta nessa mesa, a gente tem que discernir o corpo de Cristo. Ele explica isso. Eu não vou entrar aqui em tudo, mas vou dar uma noção para vocês entenderem. Por isso que há uma confusão muito grande, porque as pessoas só ficam aqui e não entendem que isso é uma continuidade do sentido da Páscoa, que é um memorial eterno para todas as pessoas agora que aceitam. Antigamente tinham que ser circuncidado. Agora a gente é circuncidado no coração. É a circuncisão de Cristo, para ter um coração de carne, não mais um coração de pedra. Então o Evangelho de Cristo tem que ser encarnado, queridos. É esse o sentido da ceia que a gente faz para ter uma consciência transformada. Não aquela consciência que se tinha com sangue de animais. Não, a consciência que nós somos comprados, não com ouro, com prata. Nós somos comprados com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós bebemos dessa vida para expressar isso como Filho de Deus. Então Jesus, presta atenção, sendo o caminho, ele revela o que para nós? Como você anda na vida. Anda nele. Está nele, anda nele, em comunhão com ele. Então você está no caminho. Mas ele falou que ele também é a verdade. Sendo ele a verdade, não é uma das verdades. Ele falou, sendo ele a verdade, ele revela como você expressa a sua vida. Como que você expressa a sua vida? Com mentira ou com verdade? Com verdade. E de que maneira? Através de uma convicção. E não com uma expectativa do que Deus pode dar, mas uma convicção do que Deus já te deu. Para você ser uma pessoa livre e ter prazer e expressar essa liberdade que você recebeu para que o mundo conheça esse Deus maravilhoso que liberta todos aqueles que querem ser libertados por Cristo. E vem até Ele. É um convite. Por isso que o Apocalipse fala, o Espírito Santo e a noiva, nós como igreja, convidamos. Mas o que é interessante, quando nós convidamos como noiva para vir, nós somos a parte daqueles que moramos na terra. A noiva está aqui na terra. Mas Jesus foi para o céu preparar um lugar para levar sua noiva. E diz em Mateus 25:1, ele falou, o reino de Deus será como 10 virgens. As virgens são quem? As noivas. Mas o que diferencia elas não é, todas dormiram. Todas tinham roupas, todas tinham vestimenta, todas tinham suas lâmpadas, todas estavam preparadas, sabiam da vinda dele, sabiam da volta dele, tudo isso aqui foi avisado, não havia surpresa. Mas o que diferenciava as tolas, as nécias, chamadas assim, das que eram as preparadas, é que o Espírito Santo nas preparadas estavam. E as que não tinham o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo nelas, não tinham uma comunhão espiritual. Por isso que haverá surpresa depois que as pessoas vão chegar lá e falar, nós não profetizamos no teu nome? E Jesus falar, não vos conheço, não tinha comunhão com vocês. Outros vão dizer, mas eu não era noiva? Eu não ia lá na igreja? Eu não cantava? Eu não fazia muitas coisas lá, Senhor? Eu até fiquei te esperando. Mas na hora H, elas foram buscar o quê? O azeite. Eram as tolas, que não entenderam que sem o Espírito Santo não tem como você ver. Porque quem se une a Cristo tem o mesmo Espírito de Cristo. Foi o que nós já falamos. Como a mulher veio de Adão, nós, igreja, viemos de Cristo, somos cristãos. Então, o Ish, a Ishá era a expressão do Ish, homem. Lá, Gênesis, no capítulo 3. E o que é interessante agora, a expressão do Cristo é o cristão. Mas um cristão que não tem o Espírito de Cristo não é um espírito com ele. Por isso essas virgens, quando voltarem, vão bater na porta, essas loucas que não tinham Espírito, vão bater na porta e falar, Senhor, abre-nos a porta. Ele falou, passou o tempo. Fechou a porta. Por que passou o tempo? Ah, mas eu sou a igreja, Senhor. Ele falou, sim, você foi convidada para ser a noiva.
mas você não se preparou. Consequentemente, a porta fechou. Então, são chamadas do quê? De loucas, de nécias, tolas. Fizeram tudo, puseram a vida a serviço, mas não fizeram o quê, queridos? Simplesmente não tinha o Espírito de Cristo, não tinha comunhão com Ele. Então é necessário levar o Evangelho a sério, para ter essa vida plena. É necessário levar o Evangelho da graça, como quem quer aprender pedagogicamente, e não como quem quer se beneficiar da graça recebida. Tem gente que quer ver e beneficiar da graça, não carrega o Espírito de Cristo para expressá-lo. Assim, a ceia do Senhor não é uma informação. Presta bem, Paulo bate nisso e diz, não é uma informação que alguém te dá para você fazer, como obrigação, como uma ordem, como nós já falamos, mas é de natureza transformada. Segundo, não é uma lembrança, também não é uma recordação intelectiva daquilo que você pega o pão e um vinho e faz assim, para lembrar da morte de Cristo, mas a revelação do Espírito Santo, do Espírito de Cristo que está em você, na sua memória, queridos, na sua consciência para com Deus. Essa consciência transformada, por isso que falou que o sangue de Cristo é diferente de um sangue de um animal. O sangue do animal, ele purificava a carne, o comportamento, a condição, a ordem dada pela lei. Agora o sangue de Cristo transforma a nossa consciência, querido, e traz isso para a nossa memória. Por isso que ele falou, não faça uma lembrança de mim, uma recordação de mim, eu não quero que vocês comemorem. Jesus falou, eu quero que vocês façam um memorial. Memorial é trazer à memória o que pode te dar esperança. Então a ceia do Senhor, cada vez que você faz ela, esses símbolos vão te lembrar que você precisa do Espírito de Cristo, Espírito Santo, e precisa comer a sua carne, como o Cordeiro de Deus que morreu no seu lugar, para que você pudesse ter vida e vida plena, e ser um testemunho, e não dar testemunho apenas. O Evangelho é para ser vivido, e não é para ser defendido. A salvação você a recebeu pela graça, e é por meio da fé em Jesus Cristo. No entanto, a sua vida, querido, não pode ser vivida de graça, mas a graça ensina você a viver uma vida de resposta a esse amor de Deus com gratidão, desse tão grande amor que você recebeu em Cristo Jesus. Por isso a ceia do Senhor é um memorial e não uma lembrança ou recordação, ao qual você pode, às vezes, esquecer. Na maioria das vezes, você pode esquecer se você apenas tiver uma informação, tiver uma lembrança, uma recordação. Jesus morreu, ressuscitou. Não, ele está falando aqui algo que eu chamei a atenção, que eu ia focar. 1 Coríntios 11, eu chamei a atenção apenas do versículo 26. Porque todas as vezes, todas, não é algumas não, todas as vezes que você vai realizar esse memorial, você vai comer deste pão e beber o cálice. Quando você fizer isso, você não está comemorando, porque o reino de Deus não é comida, não é bebida. Você está anunciando, querido. Olha a palavra aqui, capítulo 11 de 1 Coríntios, é uma correção que ele está fazendo para essa igreja, como para nós como igreja, que vivemos cheio de partidos, de brigas partidárias, de dissensão, até pelos dons recebidos do Espírito Santo. Meu Deus do céu. Deixa o Espírito Santo falar no teu espírito, e o Espírito teu falar na tua alma, para você ter um entendimento aberto, querido. Em nome de Jesus. Ouça o que o Espírito Santo está falando ao teu espírito, para ele falar a tua alma. Escuta o que o Espírito fala. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Como que se anuncia? Comendo? Como que se anuncia? Bebendo? Não, é vivendo. É vivendo a tua vida com o Espírito Santo e com a vida de Cristo, para as pessoas verem quem? As virtudes de Deus revelada. É o que Paulo começou falando, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É isso que ele está falando aqui, é para corrigir um problema que estava na igreja. E não é para discutir aqui teologia, mas para aprender pedagogia de vida. É isso que ele está falando.
Porque a ceia é a continuidade, queridos, é a continuidade da Páscoa. Ele não acabou com a Páscoa, como ele também não acabou com a lei continua, a Páscoa continua. Mas ele deu continuidade no sentido, e ele completou, ele veio completar. Ele não veio abrogar, ele não veio tirar nada, nem a lei, nem a Páscoa, ele não veio fazer nada disso. Ele continuou dando o sentido que Deus está dando para nós chegarmos ao bom destino, onde Deus vai ser tudo em todos, que é aceitar e entrar para esse livro da vida do Cordeiro. Escrevermos o nosso nome nesse livro da vida do Cordeiro, para ter comunhão com esse Cordeiro pascal que é Jesus Cristo. A graça de ver por Cristo e ser um pequeno Cristo, ser um cristão. Então agora você sabe que esse contexto, que muitas vezes a pessoa pensa como rito, é um contexto pedagógico de uma memória na tua consciência para te lembrar sempre, para que você traga à memória o que te dá esperança, para te fortalecer na fé, te dar esperança, te encher de amor, ágape, desinteressado, sabendo o destino para onde você está indo. Você está no caminho que é Cristo, na direção santa, para um sentido pleno de comunhão eterno com Deus. Eterno, por isso que é um memorial eterno. Agora, quando vier Jesus, vai se completar tudo isso. Um dia a gente vai falar quando ele vier para completar tudo isso. Então, para comer o pão e beber o vinho, você não faz consciente, pegando só o pão e comendo. Você pega o pão, você pega o vinho, mas você tem uma consciência de uma aliança escrita com sangue, um sangue inocente do próprio Deus, dizendo: eu te amo. E você, no batismo que você faz, você morre para a vida velha, nasce para a vida em Cristo e diz: o Senhor agora é meu Senhor, e o Senhor agora é o meu Salvador, e eu assino e dou a minha fidelidade ao Senhor, e não a minha lealdade. E pela minha fidelidade agora, eu vou até o fim com o Senhor, e morro, testemunho, martírio, vou até o fim. Então a aliança de Cristo não é uma aliança escrita num papel, não, é uma aliança de sangue, querido. Que depois que você professa, aceitando o que ele fez por você, você agora é a noiva dele, em que ele veio para comprar. Por isso que os discípulos sentados ali fizeram ali uma ceia. Essa ceia que nós estamos fazendo aqui, nada mais é do que convidando as pessoas para participar do que está no Apocalipse 19:9. No Apocalipse 19:9 diz que a noiva já se ataviou, vai vir as bodas do Cordeiro, aquelas que não foram nécias entrarão no reino de Deus, porque tem o Espírito Santo. As que não tinham o Espírito Santo não entraram para as bodas, são as virgens loucas, são as igrejas que não entenderam o sentido do que eles estavam fazendo na ceia. E agora ele fala que essas que entraram, e ele fala assim para João: João, escreve: bem-aventurados, felizes, macários, aqueles que são convidados para a ceia das bodas. Isso que nós fazemos é o momento em que nós fazemos a relação de um noivado pessoal nosso para com o Cristo, para ser igreja. Então, quando eu faço isso, eu estou dizendo: eu quero ser a noiva. Então ele falou: então se prepara. Porque no dia que ela se preparar, as que tiverem preparados com o Espírito Santo entrarão, porque tem a mesma identidade do Cristo. Mas a que não tiver a identidade do Cristo, como aconteceu com Adão, que era o Ish e a mulher a Ishá, se tornou uma Shavá. Também aquele que era Cristo com os cristinhos, se não tiver assim unidos em espírito, vai se tornar uma coisa afastada que não será Nova Jerusalém. A noiva do Cordeiro que virá para o encontro do Senhor de uma maneira plena. O que você faz agora com a ceia do Senhor? É uma realidade, já é uma realidade eterna. Mas só que ainda não aconteceu. Mas ainda não. É apenas um contexto de compromisso que amanhã será a ceia das bodas. E ele quer saber se você é ou não a noiva que se preparou. O convite veio tanto do Espírito Santo como com a igreja que está convidando para todos serem o quê? A noiva de Cristo. Serem parte dessa nova Jerusalém,
que está proposta desde o princípio da fundação do mundo, que é o reino de Deus. Então a ceia do Senhor é um memorial a ser anunciado sobre a morte de Cristo, para trazermos essas bênçãos recebidas pela morte dele, para expressá-las com graça, fé na nossa vida, queridos. E aí a gente pega esses símbolos, pedagogicamente, na nossa consciência, nós compreendemos pela fé, tendo na memória a esperança, o que vai me dar isso que eu estou fazendo, se continuar fiel ao que eu prometi, ao que ele me deu e o que eu estou retornando a ele. É um espírito do comungante. É o espírito comungante que fez a fidelidade de falar que ele é o Senhor e o Salvador, e que se agora está renovando isso, dizendo, eu continuo, Senhor. E ele falou, mas e aquele que não está entendendo muito bem? Ele falou assim, não se preocupa, sonda-se a si mesmo. O que é sondar a si mesmo? Vai na tua consciência e vê se você está vivendo esse corpo de Cristo, Espírito Santo, com o teu espírito falando. Se não estiver ligado a esse espírito, você não é de Cristo. Você não pertence ao corpo. E ele estava corrigindo essa comunidade porque tinha muito problema. Eles se reuniam para pior e não para melhor, porque eles não entenderam tudo que eles estavam fazendo num contexto eterno futuro. Então ele fala, o espírito comungante renova agora essa consciência que ele está fazendo, dizendo, eu entendo o que eu estou fazendo. Esse pão que eu estou comendo, eu sei, não é nenhuma transubstanciação, não é uma consubstanciação, não. Eu sei, é o teu espírito que o Senhor mandou para nós. E eu preciso dele para ser a sua noiva, porque é o teu espírito que estava no Senhor que agora está em nós. E quem tem o mesmo espírito de Cristo é um espírito com ele, que é o Espírito Santo. Então eu preciso disso, senão você é o quê? Uma virgem tola. Quando ele chegar, todas dormiram. Não tem nada de diferença entre elas. A única coisa é que na vinda dele, só tinha uma diferença. As que tinham o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, e as que não tinham. E as que não tinham, ficaram de fora. Não era noiva. Então renova a tua fé, querido. Renova a tua esperança. Renova o seu amor. Esse consolo que ele traz pela palavra. Sabendo que mesmo que você morra fisicamente, você estará com ele. Esse fato ocorreu na noite em que Jesus foi traído. Por isso que Paulo começa falando, na noite que Jesus foi traído. Quanta gente está traindo Jesus, está falando para ele, o Senhor é o meu Senhor, o Senhor é meu Salvador, mas está traindo com a sua vida o estilo de vida. Ele acha que recebeu de graça a salvação e quer ter uma vida de graça. E vive uma desgraça aqui e depois tem uma surpresa lá em que vai ouvir dele. Vocês não entram. Ah, mas nós fizemos, curamos, profetizamos. Ele falou, não conheço. Aí outros vão chegar lá e falar assim, vocês lembram que eu falei com vocês? Vocês tiveram vergonha de mim. Agora eu também tenho vergonha de vocês. Afastai-vos de mim. Vós que praticais a iniquidade. Para encerrar. A palavra que Paulo está falando aqui é paralambano, queridos. Eu recebi do Senhor, paralambano, vem de paráclito. Daquele que fica ao lado, daquele que fala conosco, daquele que nos orienta, daquele que nos consola. Ele está consolando, paralambano, ele está consolando essa igreja de Corinto que está totalmente fora do propósito. Como muitas igrejas hoje estão, nossas. Fora de um propósito. Estão comendo e bebendo o que ele fala, juízo para si. Aí a pessoa fala, será que eu sou merecedor? Não existe ninguém digno. Mas sim, digno é aquele que aceita e compreende, tem uma consciência, uma memória transformada. Então, não é um processo, como eu falei, de arrumado. Não, é transformação. Por isso que o sangue de Cristo transforma a nossa consciência, porque dá uma consciência para com Deus. E essa consciência a gente percebe. No capítulo 11, 17, Paulo diz que não os louvo pelas divisões que há quando você se reúne na igreja. Diz, capítulo 11, versículo 20, quando você se reúne no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Vocês não estão se alimentando dessa essência da vida. Há muito problema. Uns comem primeiro, outros comem depois. Ao fazer esse ato de forma pedagógica, queridos, o Paulo faz uma afirmação que para eles é fantástica. Examine-se o homem a si mesmo. Você está entendendo o que você está fazendo? A tua vida está expressando a vida de Cristo? Cristo é realmente essa expressão da tua vida? Se não tiver, ele falou, coma e beba. Ele não falou, não coma e não beba.
É come e beba, porque só comendo e bebendo, comendo do Espírito de Cristo e bebendo a vida de Cristo, você pode expressar isso da maneira para não entrar em juízo. Porque senão você vai ficar, de que forma ele fala aqui? Fraco. Segue aqui comigo. Versículo 30. Quando você não faz essa consciência de si mesmo, pedagogicamente entendendo o que você está fazendo, ele fala assim no versículo 30, 11:30 de 1 Coríntios. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos. Que fracos? Muitos doentes. Que doentes? E também não poucos que dormem. Lembra, as virgens todas dormiram. Qual era a diferença entre elas então? A roupa? Não, elas todas tinham. A lâmpada? Não, todas tinham. Levar os utensílios? Sim, tudo tinha. O que faltou então? Ele falou, azeite, Espírito Santo. Esse é o grande problema. Se a gente não tiver essa consciência, porque ele diz assim, o versículo 31, por isso que ele falou, examina-se o homem. Ele não foi para examinar alguém, nem a doutrina, nem o pastor, nem outro membro da igreja. Não é examine o outro, não. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E coma. Para entender se ele está entendendo que a vida dele é uma expressão. É uma expressão de liberdade. Porque Cristo nos libertou. Porque temos agora o espírito de libertação de filhos. Não tem mais o espírito de opressão da lei que existia. Da escravidão. Agora a gente pensa como filho. Não pensa mais como escravo. E aí ele diz assim... Porque se nós, versículo 31, se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. A gente não está julgando a si mesmo. A gente senta no rabo e fica julgando o outro. Examine-se o homem a si mesmo. Vê se isso que você está fazendo está trazendo a tua consciência, a tua memória para com Deus, aquilo que Jesus mandou fazer. Expressá-lo com a sua vida. Que a sua vida não mais é sua. É de Cristo agora. Você está unido com Ele. É como uma mulher unida ao marido. É uma só carne. Aqui, o símbolo para nós é um só espírito. Então, quando nós unimos com Cristo, nós temos agora um espírito com Ele. Somos da família celeste. E aí ele fala, por que ele faz isso? Ele falou, porque o Pai corrige os que amam. Então ele manda a gente se corrigir. E por isso que ele deixou esse memorial. E esse memorial não é para ser comido. Esse memorial, vou voltar ao versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, o vinho, anunciais a morte do Senhor. Você tem que ter isso na tua consciência. Que Ele morreu. E você, ao ser batizado, você morreu com Ele. E se identificou com Ele para ter uma nova natureza santa e um novo propósito, que não é mais o teu. Que é segundo a vontade de Deus, para ter um sentido à tua vida. Porque o sentido é eterno, querido. Não é futuro. Você não busca algo... Você agora dá tudo que você já recebeu, de graça que você recebeu. Mas você não vive de graça. Mas você vive da graça recebida e expressa essa graça. Então você é um agraciador porque é um filho de Deus. Porque você é um filho de Deus, você foi amado muito, então você ama. Porque você é um filho de Deus, você foi perdoado muito, você me perdoa. Então porque você é, você faz. Você não faz para ser. E assim as religiões vão vendo, você tem que fazer para ser. E isso é o que o diabo fala. E Jesus já falou, porque você é, então você faz. Veja o final. Assim, versículo 33, assim, pois, irmãos meus, ele chama de meus irmãos. Ele não fala pessoas ali, não, ele fala meus irmãos. Quando vos reunis para comer, espere uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não se reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu vos ordenarei quando for ter convosco. O que Paulo está ensinando aqui é um contexto corretivo. E por isso, quando a gente come e bebe, a gente não comemora. A gente come e bebe uma consciência de uma memória que nós temos do que Cristo fez. E com isso a gente tem uma transformação de vida. E não um problema de corrigir um pouquinho alguns sentidos da nossa vida. Não é corrigir, não. É ter o sentido exato da verdade no caminho que é Cristo para expressar esse Deus onde nós estivermos. Nós vamos fazer isso agora na sequência, que é a ceia do Senhor. Você, irmão, irmã que está aí conosco, que está nos acompanhando, se você quiser compartilhar aqui conosco da ceia do Senhor, esse é o momento. Pega um pedaço de pão, querido. Não é o pão que é sagrado, nem consagrado, ou coisa semelhante, ritualístico, uma coisa assim,
um pouco mágica. Não tem nada disso não, queridos. É um pão. Parei de chorar. Esse pão, eu quero que você realmente pegue esse pão com uma consciência clara, fé, comunhão, com esperança, na memória do que você já recebeu de Deus. Não o que você quer para receber, não. Do que você já recebeu. Você pega o pão assim. Pega esse pão assim. Sem medo de pegar na mão. Pode pegar na mão. Não tem nada de sagrado, não. Para que você tenha consciência desse símbolo que Jesus está colocando aqui, para entender uma coisa eterna e não uma coisa futura de interesse. Uma coisa eterna já dada. Pega esse pão. Minha esposa vai pegar também. Nós vamos fazer a ceia agora. Pega esse pão, querido. Pega um pedacinho dele assim. E ao você comer isso, você tem consciência clara que você, quando estiver mastigando esse pão não vai transformar em nada. Esse pão apenas vai te trazer a memória, porque vai mexer, inclusive, físico, alma, espírito, o verdadeiro sentido do que você está fazendo. É uma consciência clara do que Cristo fez para você, que você tem na tua memória, para trazer essa memória e esperança, para encher a tua vida de fé, de amor, e de esperança para continuar vivendo e expressando esse Cristo com a tua vida. E morrendo por Ele, porque você falou que até que a morte nos separe, estou junto com o Senhor. Então, o que pode nos separar de Deus? Morte? Não. Doença? Também não. Tristeza? Ele falou, não. Qualquer coisa pode separar de Deus? Ele falou, não. Nada pode nos separar de Deus, a não ser a gente que não queira entender com a consciência o que nós estamos fazendo. Faça isso, porque nós estamos fazendo uma coisa que é chamada eterno. E Jesus falou, até que eu coma novo e beba novo convosco no reino de Deus. É o dia que ele vier, vai se completar. Até lá a gente vai anunciando a morte dele, para que a gente entenda que nós temos que viver não mais a nossa vida, mas a vida que ele nos deu plena em Cristo Jesus. Você vai comer isso tendo essa consciência, fé, esperança, amor, que você está se alimentando e a sua vida, na tua consciência, fala assim, sim, eu estou vivendo essa experiência de comunhão com Jesus Cristo. Então você vai pegar isso e você vai comer agora em nome de Jesus. Faça isso. Faça conosco. Não coma depois, nem coma antes. Se tiver fome, come em casa. Busque em casa a palavra de Deus. Mas agora eu quero que você coma isso tendo uma consciência clara. Isso que eu estou comendo está representando para a minha vida, como o judeu fazia lá na Páscoa, a libertação daquele que morreu por mim, para que eu possa ter vida e vida plena. É o Espírito dele que me deu liberdade, me tirou do cativeiro, deu vista ao meu coração do entendimento e também tirou-me da opressão para fazer o ano aceitável do Senhor e não entrar em juízo, como diz Isaías 61, que nós já falamos. Jesus veio trazer isso para nós, queridos. Vida eterna, vida plena. Ter vida em si mesmo. Dar a vida a hora que você quiser e receber a hora que você quiser. Porque você tem autoridade agora para dar e receber como ele teve e recebeu. Por isso agora a vida significa o cálice, querido. O vinho. Esse símbolo que é a vida de Cristo. Você está vivendo essa vida de Cristo? Pensando como Cristo, sentindo como Cristo e agindo como Cristo? É essa a realidade que está sendo perguntada. Examine-se a si mesmo. Ninguém vai te examinar, querido. Examine a si mesmo. Se você não está vivendo, ele fala, coma e beba, porque só assim que você pode ter vida. Come e beba. Não estou falando para você não comer. Não é contexto de comer se é digno ou não, querido. É se você tem uma consciência clara, desse memorial que você está fazendo. Porque ao você fazer isso, você não está comemorando. O reino de Deus não é comer e beber, comemorar. Não, o reino de Deus é anunciar. E como que a gente anuncia? Fazendo esse referencial que ele nos ensinou, de uma evidência que ele deixou, para que a gente possa ter uma consciência para expressar com a nossa vida, que a nossa vida agora é Cristo, como Paulo disse. Que a gente beba agora a vida de Cristo, não para que isso faça vida, mas para que isso renove dentro de nós fé, esperança e amor, na nossa memória do que ele já fez por nós com a sua morte, para que a gente possa expressar agora, após morrermos, termos uma nova vida, expressarmos Cristo com a vida, e não mais nós usarmos Cristo para ele fazer o que a gente deseja. Que agora a gente possa viver por Cristo, como ele falou, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Coma e beba, e tenha a vida eterna. Façamos isso em nome de Jesus.
Muito bom, querido. Graças a Deus. O que nós estamos fazendo aqui é o memorial. Traz a memória, a lembrança. Não tem rito, não tem coisa mágica, não tem nada. Você tem o sagrado em você. E ele fala, renova esse sagrado que um dia está aí e que quer agir. Não impeça, não rejeite, não reprima o Espírito Santo. Deixe ele fazer acontecer para que você possa expressar esse Cristo. Que Deus abençoe em Cristo Jesus por esse ato, esse momento em que nós comemos, porque tomamos consciência do que nós estamos fazendo. E não simplesmente repetimos alguma coisa com interesse em obter algo. Não, nós temos consciência e na memória está claro o que ele fez por nós. E agora nós queremos expressar essa bênção que recebemos em nome de Jesus. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento tão especial, pela oportunidade de estarmos comendo desse pão e bebendo desse cálice. Enche-nos, Senhor, com teu Espírito Santo e com a tua vida, Senhor, para que nós possamos expressar Cristo através de nós. Amém. Vem, Espírito Santo, enche-nos, Senhor, Sim, Pai. da tua graça, do teu amor, e nos fortaleça a cada dia, Senhor, que possamos dizer, enche-nos, Espírito Santo, para que possamos transbordar. Ó Deus, obrigada, Senhor, por esse momento, obrigada pelas nossas vidas, pela vida de cada um dos irmãos. Amém, Pai. Que a tua bênção, a tua unção, a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós. E nós já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós iniciamos esta semana. E tomamos posse. Para nossas vidas. Para as nossas vidas. Para nossas famílias. Para as nossas famílias. Para nossos trabalhos. Para os nossos trabalhos. De uma semana de bênçãos. De uma semana de bênçãos. Uma semana de vitórias. Semana de vitória. Sempre confiantes nas promessas de Deus. Sempre confiantes nas promessas de Deus, Senhor. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. Rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. E que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai. Em nome do Pai. Do Filho. Do Filho. E do Espírito Santo. E do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.